Vamos lá então para a imagenzinha do Frankie. Ele mandou essa fanart, acho, Hell's Paradise, eu não conheço, mas vamos ler o texto. Eu fiz esse desenho mês passado, porém eu senti que ficou um pouco sem graça no quesito de cenário. E a pose tá meio dura, mas eu já tô estudando pra resolver essa parte. Eu concordo sim com o bagulho do YouTube. Vocês conhecem esse personagem aqui? Yuzuriha Yamada Senta. Não conheço, cara. Bom, enfim. Uma coisa que eu percebo nessa imagem, vamos jogar lá pro Photoshop, mas tem outros feedbacks que não são de cenário, mas com certeza você conseguiria brincar um pouco mais com a exposição da sua cena, né? Eu acho que pra tá um dia... Eu não sei se tá um dia ensolarado, eu não sei se é um pôr do sol, eu não entendo muito bem qual é a fonte de luz que tá vindo de fora pra dentro da cena, porque essa luz que tá batendo neles, eu também fico um pouco em dúvida se é uma luz de pôr do sol de outra janela ou se é uma luz artificial. Eu fiquei um pouco confuso, assim, sabe? Então, vamos jogar essa imagem no Photoshop e vamos dar uma olhadinha. Vamos ver o que sai. O que eu tava falando é o seguinte... Eu sinto que tem uma certa desconexão do fundo com a parte interna da cena. Eu não consigo compreender se a luz que está dentro do quarto aqui da sala, ela é uma luz artificial ou se ela é uma luz de outra janela que está atrás deles, por exemplo, né? Na verdade na frente deles, e a gente não está vendo, porque a parte toda do fundo, ela tá até com uma textura aqui de tela que acaba me gerando uma sensação meio artificial desse BG. Então eu entendo o que você está falando, mas eu também tenho outros feedbacks que não são necessariamente dessa parte que você mencionou aí, tá? Se você até puder me responder qual que era a ideia inicial, só para poder me orientar aqui, acho que seria ótimo. Outra janela do lado pode dar todos os feedbacks, eu só quero melhorar. Era fazer um casal com uma luz de lado. A tela era porque eu estava experimentando para ver no que dava. Ok, a questão da tela, qual que é o problema para mim? O problema é que você colocou essa tela só no fundo e acabou. Tipo assim, você não colocou tela no sofá, na personagem. Eu não sinto que tem essa mesma textura em outros lugares. Então o que me parece é que esse fundo aqui é como se fosse um pôster, sabe? Tipo, uma parede pintada, alguma coisa mais sutil. Então... eu acho que dava pra melhorar nesse sentido, sabe? De tipo, se você quiser testar, colocar textura, aí você coloca textura em tudo. E não só em uma partezinha, um quadro. Exatamente. Exatamente. É uma sensação que me passa, sabe? Eu não conheço o anime, eu não conheço a ideia, mas minha interpretação seria essa. Eu vi que você usou uma outra textura aqui diferente, não sei se é a mesma, mas ela me aparenta ser diferente, sabe? Eu fico com uma sensação de incongruência. Então, em alguns lugares você usa muita textura e em outros lugares você deixa extremamente liso, sabe? E, enfim, você comentou ali que parece que você queria uma luz lateralizada nos personagens. Eu não sinto que isso é uma luz lateral. Eu sinto que isso é uma luz frontal. Tá vindo de frente para esses personagens ou um pouquinho de cima, assim, sabe? Então, por isso que eu fico com essa sensação de... estranheza de leve, assim, sabe? Porque eu não consigo sentir a direção. Eu não sei se você queria colocar uma luz daqui ou uma luz daqui. Porque a gente tem uma sombra projetada aqui, que eu acredito que é deles, né? Porque a luz tá vindo daqui. Só que ao mesmo tempo, essa parte aqui do braço tá sendo iluminada por aqui. Então a gente tem a sombra na esquerda. Só que ao mesmo tempo, essa parte aqui, ela tá sendo iluminada de cima. E a sombra tá aqui, ó. Percebe a incongruência que eu tô falando? Aí essa perna, ela tá sendo iluminada de frente, assim, ó, meio de cima. Então, tipo, a sombra tá meio dos lados. Então, isso é uma certa inconsistência que é o que eu tava falando. Se você quiser que todas as sombras sejam a partir dessa luz da direita, então eu acho que daria pra você, com certeza, colocar muitas outras coisas em sombra, assim, sabe? Por exemplo, esse próprio plano da perna dela aqui podia pra mim tá todo em sombra. Ou, pelo menos... recebendo menos luz do que a parte frontal da perna dela, saca? Então, isso é uma coisa que é importante até de você tentar fazer, de tentar regular e fazer um certo controle do quanto cada plano vai receber luz, sabe? Então, por exemplo, aqui, ó. Se a gente dividir essa perna em alguns planos, a gente pode pensar que é mais ou menos isso, ó. Isso aqui é um cilindro. Isso é como se fosse um cilindro, né? E aí esse aqui é um outro cilindro. Perfeito? Uma forma bem tosca, bem rudimentar. Essa parte do cilindro estaria em sombra, por causa da luz lateral que você mencionou.
E essa parte aqui, toda, estaria em sombra também. Ela pode receber uma fonte de luz, um pouco da luz, mas ela recebe menos luz do que essa parte frontal. Essa parte frontal ela receberia muito mais luz. O que vai receber luz aqui seria como se fosse essa parte aqui, né? Esse plano aqui. Só que como a gente tem uma outra parte em cima, então ela meio que oculta, né? Ela faz uma unificação aqui. Então, vamos fazer um mockupzinho? O chat tá falando ali, ó, pra fazer um mockup no Blender. Vamos fazer um mockup bem simples no Blender pra gente entender mais ou menos como essa cena funcionaria. Vamos lá. Acho que é uma boa. Mas depois eu volto no cenário, tá? Que é o que você me perguntou. A gente sempre dá uma volta enorme pra voltar no feedback que você me pediu. Vamos lá. Calma aí. Vamos lá, então. Vamos criar primeiro os cilindros, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer isso bem rapidinho. É só pra mostrar mesmo pra vocês. Se vocês quiserem aprender isso de uma forma mais completa, acesse a área de membros do YouTube. Nossa, que isso, cara. Olha aí, mestre do marketing rolando nesse momento ao vivo. Porque lá eu tenho um curso de Blender para artistas 2D. Blender sem frescura, tá? Que você pode aprender o basicão do Blender para você poder fazer tudo isso aqui que eu tô mostrando agora, tá? Mas é bem simples, eu prometo. Em 1 hora você aprende, na primeira aula você já aprende a fazer isso aqui que eu tô fazendo, com certeza. Ó, então é mais ou menos assim, né? A gente pode inclinar um pouquinho esse sentido. E eu vou colocar uma fonte de luz direta, né? Que é mais ou menos o que você fez ali. Como se fosse um sol, né? Vamos criar um sol aqui que é mais fácil. Então vamos colocar aqui, ó, lateralizada, né? E bem lateral, assim. Que é quase um pôr do sol, né? Quase um pôr do sol, não, seria um pôr do sol. Então se a gente ligar, só para ver como vai funcionar, ó. Essa aqui é uma forma exagerada, mas é basicamente a mesma coisa que eu fiz, tá vendo, ó? Basicamente a mesma coisa que eu fiz. Na verdade, essa perna ela tá até mais inclinadinha para cima, né? Ela tá um pouquinho mais assim, ó. Então se a gente até trouxesse esse sol um pouco para cima, fica exatamente o que eu falei. A parte de cima ela recebe um pouco de luz, mas não tanto quanto esse plano frontal, sacou? Então você pode fazer um mockup de todas essas formas aqui. Então você poderia colocar, por exemplo, uma esfera só para ver a iluminação. E aí, se a gente seguir essa mesma iluminação, percebe a diferença dessa fonte de luz, ó, independente do ângulo da câmera, percebe como essa fonte de luz interage com uma forma um pouco mais esférica, que seria o rostinho desse personagem? Então você percebe que se a gente usasse essa mesma luz aqui, a gente poderia também, ó, colocar uma sombra bem mais forte no rosto desse personagem, ó, seguindo mais ou menos essa mesma ideia que a gente colocou aqui no Blender. Ó. Essa parte iluminada e essa outra parte aqui em sombra. Sacou? E a gente pode fazer isso para tudo. Pro braço dela, para tudo. A gente também consegue mexer nessa fonte de luz, trazer essa fonte de luz um pouco mais para dentro. Ó, mexer. Ó. Beleza? Enfim, eu tô falando isso porque eu sinto essa falta de coerência na luz como um todo, tá? Especialmente porque ela tá vindo dentro de uma janela. Até, se você quisesse montar uma janela aqui, ajudaria bastante também, né? Porque isso geraria uma sombra projetada da própria janela, que é interessante de você pensar que aconteceria, saca? Então, vamos lá. Vamos só tentar aplicar um pouco desse feedback que eu mostrei agora do Blender em cima da imagem. Eu vou usar uma layer de Darken e eu vou encarar isso aqui como se fosse uma esfera, tá? Um objeto esférico, o rostinho dele. Você vai perceber como essa luz lateral ela começa a ficar um pouco mais visível a partir de agora. Ó, toda essa parte aqui do peito dela também estaria em sombra. Toda essa parte da perna em sombra. E eu vou escurecer um pouquinho esses planos superiores também. Não precisa ser muito, não precisa seguir à risca aquele sol que eu fiz. Aquele é só um guia, né? Obviamente, essa luz ela vai rebater no cômodo e vai iluminar outros planos também, né? Não é algo... Tipo, não precisa levar à risca, né? Eu até deixaria um pouquinho mais claro toda essa parte de sombra, porque eu acho que ela tá ficando um pouco escura demais. Até voltaria um pouco de luz refletida, né? De rebatimento.
O rostinho dela, a mesma coisa, ó. Vou usar até a layer de Darken. Meu medo nele era cair no Vale da Estranheza se detalhasse demais. Eu acho que não é uma questão de detalhar demais, tá? Eu vou fazer de uma forma bem simples. Fica tranquilo. Eu entendo a sua preocupação. Eu não quero que fique detalhado demais também, porque ainda é pra ser um anime, né? Só que a gente pode fazer um anime bem mais volumétrico, se for o caso, né? Deixa eu pesquisar aqui rapidinho qual que é o nome desse personagem mesmo. Só pra ver o likeness dele. Que legal. O seu trabalho que aparece como fanart, se eu pesquiso no Google. Acho que você divulgou bem essa imagem, né? Você pode encarar, se você tiver esse receio, você pode encarar essa parte de sombra como uma coisa só, sabe? Tipo, uma cor só, pra ficar um pouquinho mais flat, se você não quiser incorporar tantas transições suaves. Pode ser uma boa também, saca? Só que é o que eu tava falando, eu acho que ela tava ficando muito escura essa sombra, tava com uma diferença muito grande de valor. E aí a gente brinca só com a forma do rosto dele aqui. Vamos testar. Ó, por exemplo, essa orelha pra mim ela tinha que estar iluminada. Até o nariz que você pintou, eu acho que ele tava com um detalhe demais, sabe? Com valores demais. Acho que dava pra dar uma simplificada nele. O rostinho dele é bem redondo, né? Ignora essas transições meio toscas que eu tô fazendo aqui, é porque eu tô fazendo com velocidade, tá? Mas, obviamente, você vai fazer isso aqui com mais calma e mais bem feito do que eu tô fazendo, né? Mas, ó, só pra te mostrar mesmo o poder que seria pensar o volume, pelo menos, do rosto dele, sabe? Como ele fica bem mais interessante do que iluminar ele com uma luz diferente do que tava, entendeu? Eu não tô colocando muitos valores ou muitos detalhes, não é essa questão de detalhe. É uma questão só de você colocar a sombra no lugar correto, entendeu? Isso dá muita diferença, assim, com certeza. E o rostinho dela, ó, trazer essa sombra um pouquinho mais pra dentro, clarear um pouquinho toda essa parte da sombra também ajudaria. Tipo isso. Mais ou menos é a minha ideia, tá? Faz sentido até agora? E aí, pro fundo, era o que eu tava falando. Como a gente agora sabe que a luz está vindo dessa parte da direita, então a gente pode também fazer a mesma coisa lá no fundo do cenário. Ó, então vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma layerzinha de screen, talvez, vamos testar. Talvez um linear dodge seja melhor, vamos testar. E colocar a fonte de luz, ó, na montanha também, vinda da direita, saca? Alguma coisa assim. Até nas nuvens, porque aí mostra que seria como se fosse um pôr do sol, mas eu acho que é importante mostrar a direção da fonte de luz lá no fundo também. Aí, como o cenário geralmente era mais painterly, em anime e tal, acho que daí não tem problema você colocar um pouquinho mais de informação. Mas eu acho que é importante essa distinção lá no fundo também, porque no fundo tá um pouco flat, né? Tá tudo com, digamos assim, não tem sombra, né? Tá uma sombra muito suave. Ó, então eu tô só sugerindo aqui umas nuvens iluminadas da parte da direita. Eu vou colocar um filtro lá no fundo pra gente tentar simular um entardecer também. Vamos ver. Vamos procurar um. Pode ser se é de Amber, só que a gente tira bastante do fio. Eu vou tirar um pouquinho nas sombras, ó, pra voltar um pouco das cores locais dos personagens. E eu acho que esse caso também seria um de a gente tentar estourar um pouquinho a exposição lá do fundo. Então eu vou colocar um pouco de exposição, vamos testar. Agora eu já não sei o que eu tô fazendo, agora eu tô testando, tá? Exposure. Por quê? Como a gente tá enxergando detalhes nessa parte de dentro da casa, onde tem teoricamente menos luz, o fundo, acredito que ele ficaria com uma exposição um pouquinho mais estourada, sabe? Então eu só vou testar. Agora já é meio que no acerto e no erro. Vou pintar toda essa máscara de preto e vou voltar, ó, só com o branco, pintando onde eu quero aumentar a exposição. Eu vou até pegar aqui, ó, exagerar um pouquinho mais a exposição. É uma forma da gente achatar os nossos valores do fundo, saca? A gente tá comprimindo os valores do fundo, trazendo eles mais para perto, sem muita gradação de valor nesse BG.
Porque a gente não quer enxergar muitos detalhes lá no fundo. A gente quer, na verdade, ocultar esses detalhes do BG. Deu pra entender? Deixa eu testar colocar atrás do Color Lookup. Eu acho que vai ficar até melhor. Aí era uma questãozinha de finalização mesmo, de talvez tirar alguns contrastes. Por exemplo, essa parte aqui, acho que dava pra tirar um pouquinho de informação. Desse chão também, acho que tem que ser algo mais secundário. Então eu não gostaria de ver tantas informações no chão. Esteticamente, acho que tá... Pra mim, assim, né? No meu gosto pessoal, acho que tá quase, sabe? Quase, quase. Que seria uma arte de... focada em anime, assim. Infelizmente eu perdi um pouco das informações das nuvens. Eu voltaria um pouco isso depois. Mas eu só quero testar uns efeitos aqui. Deixa eu até testar o screen. Então a sombra deles é bem simples, mas a gente pode usar esses efeitos em layer de screen para entrar um pouco com essa luz, ó, dentro dessas flats, que eu acho que fica muito bonito o efeito. Eu acho que começa a ficar mais interessante. A gente pode invadir um pouco essa fonte de luz também da janela, né? É aquele efeito de pós-produção, né? Que dá sempre uma levantada na imagem. Agora eu vou testar usar só uma layer de Hue Saturation, na verdade, por cima aqui. Vamos de Vibrance. Bem sutil. Pra parecer que é uma luz direta, assim, sabe? Bem forte, de um pôr do sol. Ó. Perde um pouco aquele feeling, né? Mas é o que eu tava falando, a temperatura da cena tá um pouco ainda nem lá nem cá pra mim. Muda bem a proposta, mas você pode também, tipo, obviamente você não precisa seguir o que eu falei aqui, você pode captar algumas das sugestões e adaptar pro que você quer contar, né? Mas assim, tô desvirtuando um pouco, provavelmente, o seu conceito inicial. Uma última coisa que eu queria falar só, eu acho que o tamanho das mãos do personagem tá um pouco pequeno, sabe? Até a própria anatomia da mão tá um pouco estranha, especialmente nesses vãos entre os dedos que você fez. Ó, tá um pouco redondo demais, sabe? Eu acho que tá faltando um pouco de estrutura nas mãos, mas o tamanho é uma coisa que tá me incomodando um pouco pelo design do personagem mesmo, né? Porque ele parece ser um personagem bem bulky, né? Tipo, bem grandão. E aí, quando você coloca mãos muito pequenininhas, tiny hands, parece um pouco aquele meme Tiny Hands, já viu? Coisa completamente nada a ver. Por que eu tô falando disso? O pessoal fala que o Trump tinha Tiny Hands, já viu? Enfim, eu acho que podia estar bem maior, com certeza, assim, sabe? Pra casar até com a anatomia do personagem, né? Desculpa. Não quis dizer que você quis. Bom, você entendeu, né? A proposta do que eu falei, né? Só. Enfim, perdão. Tá cedo. Aqui. Eu acho que tinha que estar bem assim, sabe? Bem maior. E o que eu tava falando, né? Acho que a estrutura deixou os dedos um pouco finos demais do jeito que você desenhou. Eu aumentaria com certeza absoluta. Mas aí pode entrar naquela questão de gosto e tal. Mas até pegar umas referências poderia te ajudar bastante a desenhar essa mão um pouco melhor. Então eu vou tentar só ajustar aqui rapidinho a estrutura. Ó. Tá vendo que tem uma das juntas que você fez? Ela tá aqui muito pra trás. Não tá... A junta do dedinho teria que estar aqui, mais ou menos, saca? Então eu vou tentar dar uma ajustada nessa estrutura aqui, ó. Mão é sempre uma desgraça. Mas eu adoro desenhar, por sinal. Tipo, a galera não gosta muito, não. Eu gosto, sou pro hands. Sou a favor de você desenhar mãos bem estruturadinhas e tirar foto pra fazer elas bem feitinhas mesmo. Mesmo que seja bem sutil, tipo, que não seja a parte principal da sua cena, cara, vale a pena você investir em mãos. Tipo assim, porque a gente olha muito pra duas coisas em um personagem quando a gente tenta entender a emoção e captar a essência do personagem. Por incrível que pareça. Rosto e mãos. É sempre isso, mano. O resto é secundário. Se você não faz bem feito o rosto, as pessoas vão perceber. E se você não faz bem feito as mãos também, as pessoas elas vão reparar, mano. É inacreditável, assim. Essa é a dica do dia, viu? E essa dica eu vi num DVD do Marco Djurdjevic de Carnaval de 97, mano. Marco Djurdjevic, ele já falava isso quando ele tinha mechas rosas, um cabelo emo punk, enquanto ele desenhava monstros e personagens incríveis
do The Genesis num DVD antigaço. Antigaço. Antes do Six More Vodka mesmo, ele já falava disso. Ele fala assim, no caso. Emoção de personagens que você não mostra o rosto, você passa com as mãos. Você fala, uau, caraca. O cara manja. Ele realmente manja. E por incrível que pareça, eu acho que o desenho poderia ser mais simples do que você fez aqui. Eu acho que você acabou desenhando muitos elementos, assim, sabe? Pra reproduzir a mão. Esse feedback tá sendo bem mais longo do que eu geralmente faço, mas eu acho que é importante a gente passar por esses assuntos, porque tem vários assuntos interessantes pra gente abordar aqui, né? No final das contas. Ó, um pouquinho mais de estrutura. Antes e depois. Pra mim são essas mudanças que eu faria. Beleza? Não sei se deu pra pescar alguma coisa aí do que eu falei, se ajudou. Espero que sim, tá? Não, tá perfeito. Se eu pudesse, passava o dia ouvindo. Ah, que bom, que bom. Eu quero aplausos. Então, valeu então por ter mandado aí, por ter acordado tão cedo. Pra quem tá vendo a gravação, a gente está às 8 horas da manhã num domingo, fazendo um feedback e falando de Tiny Hands do Trump. Bom, valeu, mano. Obrigado por ter mandado aí a arte.